a parte da psicologia, psiquiatria, eu acho que é totalmente fundamental, porque assim, eu posso falar o que for, olha, você precisa fazer e tal, mas não é só o precisa fazer, tá? Como que eu vou conseguir? E aí, quando que você observa a necessidade, assim, porque acontece de, acredito eu, pacientes com você que você fala, não, não precisa de medicação, a princípio, né? E quando que você fala assim, não, a medicação e esses tratamentos têm uma duração, o paciente volta com você a cada quanto tempo, como que funciona? Eu costumo falar para a pessoa assim, olha, você tem, né, X alternativas, né? A gente pode fazer ou só uma psicoterapia, se é um quadro mais leve, se não está prejudicando muito, e aí a gente marca, de repente, para você voltar daqui a uns 2 ou 3 meses para ver se melhorou, né? Ou se a gente precisa fazer alguma coisa pensando em medicação, né? Ou, e casos mais graves, aí a gente já entra com a medicação, encaminha para psicoterapia, muitas vezes encaminha para nutrição também, né? Porque todas essas coisas, elas são muito interligadas, né? É óbvio que, por exemplo, se eu pego um caso de uma pessoa deprimida, né? Muito deprimida, eu não vou olhar para ela e falar assim, você precisa comer isso, isso e aquilo. A pessoa não está nem comendo, ela nem levanta da cama. Você precisa se exercitar todos os dias. Poxa, né? Assim, você dá para a pessoa uma meta que ela não vai cumprir, né? Então, muitas vezes a gente começa só com a medicação, tentando fazer ela ter uma aderência maior a isso, né? O mínimo de tomadas possíveis, com retornos relativamente frequentes. O que eu gosto é que, por exemplo, pelo menos uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, eu paro para responder os pacientes no WhatsApp, né? Então, assim, hoje a gente tem isso, que acaba, assim, eu não preciso ver o paciente a cada 15 dias, mas eu sei que ele está melhorando ou não melhorando. A gente pode fazer ajustes no meio do caminho entre uma consulta e outra, porque os meus pacientes costumam voltar em torno de 45 dias, quando eles estão no começo do tratamento, e quando eles já estão estável, entre 2 meses, às vezes 3, dependendo do caso, né? E aí, assim, por quê? Porque um tratamento psiquiátrico, por mais que ele não seja sempre para a vida toda, ele é um tratamento mais prolongado, né? Quando eu começo um tratamento para depressão ou ansiedade, a gente precisa manter essa pessoa estável por pelo menos 9 meses, né? De preferência por 12 meses antes da gente retirar a medicação, né? Então, o que é um ciclo que é muito comum e muito ruim, né? Que a pessoa começa, ela toma a medicação, aí nos primeiros 15 dias ela só tem efeito colateral, né? Por isso que eu peço para ela sempre me mandar uma mensagem ou me mandar um áudio falando como é que tá, porque nos primeiros 15 dias é só tragédia. Adaptação Mas a à medicação, adaptação né? geralmente causa enjoo, causa algum mal-estar, dor de cabeça. E aí, depois da segunda semana, geralmente a gente começa a ter uma melhora. E aí, passa um mês, ela compra a segunda caixa do remédio, aí ela se sente bem melhor. E aí, ela não volta mais, e aí ela esquece, e daí ela volta a piorar, né? E isso gera aquela cultura, aquela crença de que eu tomei o remédio, aí eu parei e piorei. Então, assim, o remédio não funciona, né? Mas a verdade é que, graças a Deus, o remédio não faz uma mudança estrutural no teu cérebro, porque se fosse uma coisa que a gente toma uma vez e ele muda todo o nosso sistema nervoso central, era até perigoso, né? Então, assim, o remédio vai funcionando enquanto você está usando. O que é importante? É a gente manter essa estabilidade, por quê? Porque a pessoa consegue, usando a medicação, fazer mudanças na vida dela que são talvez tão importantes quanto o remédio, né? Então, assim, eu penso num tratamento estruturado em 3 pilares. Um é a medicação, que pode ser necessária ou não. O segundo é a psicoterapia, né? E o terceiro são as mudanças de hábitos de vida, né? Então, a gente vai tentar incluir exercício, mudanças na alimentação. Se você tem um trabalho que é muito exaustivo, ver como é que você consegue lidar melhor com essas situações. Isso pode ser tanto através da psicoterapia, quanto uma mudança no teu cargo, ou fazendo mudança de horas, né? Reestruturar isso, né? De repente, não, olha, eu tenho filhos e passo muito tempo correndo atrás deles, então eu vou precisar contratar uma pessoa, ou vou precisar botar meus filhos na escola. Então, essas mudanças, elas são muito mais fáceis de serem feitas por uma pessoa que está já estável, que ela não está, assim, se sentindo muito ansiosa, nem muito preocupada, nem muito desesperada com um quadro de depressão, né? E aí, então, é uma comparação que eu costumo fazer, que o remédio, ele é necessário muitas vezes, né? É uma das minhas principais ferramentas de trabalho, mas ele é quase como se fosse uma muleta, né? Não adianta você usar só ele, né? Se você não fizer um trabalho em mudar a tua vida, se você não fortalecer aquela perna enquanto você usa a muleta, quando você tirar, vai acontecer de novo a mesma coisa, você não vai conseguir andar, né? Então, assim, ficar independente do remédio depende muito do que você faz enquanto você está usando ele,
né? Então, assim, eu vivo incentivando os meus pacientes a fazerem atividade física. Assim, não, eu não faço nada, mas eu tenho só um dia que eu posso ir, mas um dia só não vale a pena. Vale a pena, vai só uma começa, vez por né? semana, né? Assim, eu tenho uma paciente que ela começou indo para academia uma vez por semana. Ela fez isso 2 meses. Aí, no terceiro mês, ela falou, nossa, eu tô gostando, eu vou começar a ir 2. Hoje ela vai quase todos os dias, né? E ela, hoje, está num processo de retirada da medicação, isso vai deixando ela mais confiante e tudo. Então, assim, essas coisas são o que realmente faz a diferença, né? Não é só o uso do remédio, é usar o remédio de forma consciente, de forma intencional e pelo período que ele é necessário. E você falou, né? Às vezes pega uma pessoa mais pensando, né? Uma pessoa mais deprimida, que está desanimada, que não tem essa motivação para sair da cama e ir fazer acontecer. A medicação, igual você falou, dá aquele up e ela vai aos poucos. E a mesma coisa acontece às vezes sem a medicação. A pessoa chega cansada, indisposta, você vai ver, tem exames alterados, alguns nutrientes faltando. Mas eu falo assim, às vezes a pessoa vai com um objetivo mais estético, na grande maioria dos casos. E eu falo assim, a primeira coisa que você vai sentir, disposição. Porque você começa a comer bem, você já dorme melhor, você já acorda melhor. O teu exercício, você não vai ficar tão cansada de um dia para outro, porque você recupera melhor. E vai virando um ciclo, o intestino melhora, porque às vezes esse intestino também está bagunçado e está deixando ela totalmente daquele jeito bagunçado, a gente fala às vezes ou irritada ou deprimida, não está absorvendo nutrientes. Então, isso é a nossa função, né? Porque a pessoa não entende, eu gosto de explicar bastante, isso é bem importante, igual você falou, porque não é somente, eu acredito que o seu trabalho não é somente, vou dar a medicação, não, eu quero ver você bem e eu quero que a partir do momento que você chegou bem, você se mantenha, né? E esse pós ali, esse desmame da medicação, eu vejo que é muito comum as pessoas fugirem. Tem muitas pessoas que falam que, eu fui, eu parei, eu tava me sentindo bem e eu parei de tomar medicação. Falo, aí o risco de dar tudo e piorar, né? Você falou, às vezes aquela medicação que ela usou nem faz mais efeito quando ela precisar novamente. Pois é, essa é uma das coisas ruins, né? Que apesar da gente não ter a grande parte dos remédios que a gente usa mais cotidianamente, pensando em antidepressivos, em remédios para ansiedade, que geralmente são antidepressivos também, né, tirando os tarja preta, eles não causam dependência, né? Mas eles funcionam geralmente de uma maneira enquanto eles são usados, e se você para inadvertidamente, muitas vezes eles perdem o efeito. Então aí ou você vai precisar voltar com uma dose mais alta do mesmo remédio, ou você vai ter que esse remédio não vai funcionar e você vai ter que usar outro. Não necessariamente que seja um remédio mais forte, né? Porque isso também é uma outra coisa que a gente precisa desmistificar, né? A pessoa fala assim, fulano toma um remédio de 200 miligramas e eu tomo um remédio de 50, então o meu remédio é mais fraco? Não, porque se não é a mesma substância, as coisas não são equivalentes. E mesmo que seja a mesma substância, né? A gente tem aí uma variabilidade genética gigantesca. Existem pessoas para quem 5 miligramas de uma coisa é uma bomba e para outras pessoas isso não faz nem cócegas.